As articulações de Tarcísio de Freitas seguem gerando críticas dos aliados da família Bolsonaro. A repórter Valéria Luizetti traz mais informações. As críticas entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas ganharam mais um capítulo. O deputado licenciado reagiu a uma declaração do governador de São Paulo sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos e acusou Tarcísio de defender interesses das elites e não da indústria nacional. O embate revela um racha dentro do próprio campo bolsonarista. Enquanto Eduardo Bolsonaro defende anistia aos réus do 8 de janeiro como estratégia política para pressionar Donald Trump, Tarcísio opta por uma solução econômica, sem alinhar seu discurso a pautas ideológicas. Nesta terça-feira, Eduardo Bolsonaro respondeu uma publicação que trazia uma fala de Tarcísio, na qual o governador afirma estar de olho no, abre aspas, setor industrial para a nossa indústria aeronáutica, de máquinas e equipamentos para o nosso agronegócio, empreendedores e trabalhadores, fecha aspas. Em resposta, o deputado escreveu: abre aspas. Prezado governador Tarcísio, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção, que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas, como para você a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Fecha aspas. O senador Flávio Bolsonaro, irmão de Eduardo, saiu em defesa de Tarcísio. Disse que o governador cumpre seu papel ao representar os empresários afetados pelo tarifaço. Mesmo assim, elogiou a atuação de Eduardo nos Estados Unidos e afirmou que ele é a única ponte do Brasil com a Casa Branca. Eduardo Bolsonaro se licenciou da Câmara em março e se mudou para os Estados Unidos, onde atua em defesa de sanções contra autoridades brasileiras. Já Tarcísio, mesmo alinhado a Trump no passado, tem buscado diálogo com o empresariado paulista e o governo federal para tentar reverter os impactos das novas tarifas. É mais um assunto para os nossos analistas de hoje. Estamos com Luiz Felipe Dávila e também o Cristiano Beraldo aqui no Jornal da Manhã. O Beraldo, vou começar contigo agora, à medida em que a gente tem esse racha, como descreveu aí a nossa repórter, a Valéria Luizetti, e de um lado também o Eduardo chamando de subserviência servil do Tarcísio, mas o irmão dele também ponderando que o Tarcísio está tentando fazer o que pode. Que tipo de impacto isso pode ter no campo da direita a partir desse racha, ou pelo menos dessas críticas feitas pelo Eduardo ao governador? Beraldo. Bom, precisamos separar as coisas, Nonato. Primeiro, existe o grupo bolsonarista, que é um grupo de milhões de pessoas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, independente do que ele faça. Qualquer pessoa que ouse apontar o dedo para qualquer declaração, para qualquer ação, tanto de Jair Bolsonaro quanto de seus filhos, ela é tida como uma inimiga, né? Então, para essas pessoas, Tarcísio de Freitas já é um comunista. Mas essas pessoas não compõem a totalidade da direita brasileira. Essas pessoas são devotas a Jair Bolsonaro. Há, dentro desse universo da direita brasileira, um grupo bastante expressivo de pessoas que enxergam as coisas como elas são. E hoje nós temos uma tentativa da família Bolsonaro em fazer consolidar uma narrativa de que a ação de tarifar o Brasil, tomada por parte de Donald Trump, do governo norte-americano, foi um atendimento ao pedido feito por Eduardo Bolsonaro, que está vivendo nos Estados Unidos, para que houvesse uma retaliação contra o governo brasileiro, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, diante dessa ação que existe contra Jair Bolsonaro e todas as iniciativas de cerceamento de liberdade de expressão que o Brasil vem vivenciando nesses últimos tempos. Pois bem, esse tipo de narrativa é uma narrativa que não contribui para resolver o problema criado em uma série de empresas brasileiras que exportam sua produção para os Estados Unidos. Nós temos os casos mais emblemáticos, a Embraer, que produz aeronaves, é uma das empresas mais reconhecidas e competitivas do mundo, e temos o caso da WEG em Santa Catarina. Essas duas gigantes brasileiras estão em estados justamente que são apoiadores de forma bastante
intensa de Jair Bolsonaro, mas que agora estão sofrendo e, entretanto, não tiveram um apoio da família Bolsonaro. E aí cria-se esse embate em que Tarcísio de Freitas está defendendo o interesse do Estado de São Paulo, da geração de empregos, da manutenção de investimento. Enfim, ele está fazendo o que pode até diante da inércia do governo federal. Dávila, você vê que esse movimento do governador Tarcísio de Freitas é legítimo, né? Ele pode, de alguma forma, né, o governo estadual, claro, de alguma forma, trazer benefícios para essa discussão? Soraya, o governador Tarcísio está fazendo o papel que os paulistas esperam do seu governador do estado, isto é, defender os interesses do estado de São Paulo, da indústria paulista, da agropecuária paulista. É isso que ele está fazendo. Esta inércia do governo federal em demorar mais de 8 dias para convocar uma primeira reunião com o empresário deixa os paulistas ansiosos. E o que Tarcísio está fazendo é abrindo o canal de negociação específica na área comercial para salvar a indústria e o agronegócio paulista da tarifa de 50%. As críticas de Eduardo Bolsonaro não fazem o menor sentido. Primeiro, porque os temas que ele alude são temas federais e não tem nada a ver com o governo do estado de São Paulo. Sim, o Brasil tem uma das economias mais fechadas, mais protecionistas do mundo. E isso é preciso ser enfrentado no Congresso Nacional, no governo federal e não no âmbito estadual. Segundo, que dizer que é infidelidade do governador apoiar esta negociação para beneficiar a indústria paulista em detrimento da defesa de Jair Bolsonaro não faz o menor sentido. A questão de Jair Bolsonaro hoje é debatida na Suprema Corte Brasileira, uma instância de poder que o governador paulista não tem nenhuma ingerência. No fato, o que está em jogo é quem colherá os frutos da vitória de um eventual espólio político da disputa com os Estados Unidos. Se Tarcísio de Freitas sair vitorioso em convencer o governo americano a reduzir tarifas, este benefício será computado a ele e não à família Bolsonaro. Esta é a questão. Isto fortaleceria Tarcísio de Freitas e aumentaria a sua independência dos bolsonaristas. Ô, Beraldo, pega a carona ali na tua resposta quando você fala que existe um grupo que apoia incondicionalmente Jair Bolsonaro, faça ele a ação que fizer, né? Ao mesmo tempo, a gente tem isso também no campo da esquerda, pessoas que apoiam Lula de uma maneira cega também, faça ele o que fizer. Esses dois grupos que estão ali mais alinhados com essas duas correntes, contribuem para o debate político, ô Beraldo? Olha, Nonato, contribuem, sem dúvida alguma. Pelo menos desafiam aquele grupo que é majoritário no Brasil, que é aquele centro que, ora, uma parte dele tende para a direita, outra hora tende para a esquerda, mas que usam como balizamento essas defesas emocionadas dos dois lados. Veja, a acusação feita por Eduardo Bolsonaro contra Tarcísio de Freitas bate na questão moral. Quer dizer, ser servil às elites quer dizer que ele favorece as elites. Só que Tarcísio de Freitas foi ministro da infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro, gerindo investimentos bilionários. Quer dizer, ele também era servil às elites naquele momento, ele atuou para favorecer determinados grupos. É preciso explicar isso. Só que ninguém está querendo explicar. Ali a ação de Eduardo Bolsonaro era justamente para fazer uma cobrança pública e colocar Tarcísio de Freitas no fogo. Eu acho que essa estratégia é uma estratégia bastante perigosa e duvido muito que ela renderá os frutos que Eduardo Bolsonaro espera para ele próprio. Dávila, como que o embate político tem se desenhado em torno e em cima dessa pauta? Há, de fato, uma divisão de forças? Na verdade, há uma divisão do quem será o vencedor desse espólio político, porque, de fato, a atitude do governo americano não ajuda em nada a rever a postura do Supremo Tribunal Federal. É um poder que não se sente pressionado por questões das tarifas. E essas tarifas, quando Donald Trump anuncia que é justamente por causa das injustiças cometidas ao ex-presidente Bolsonaro, acaba fazendo com que o povo brasileiro
pague uma tarifa de 50% por causa de uma disputa política ou do presidente dos Estados Unidos tentando influenciar a mudança da decisão da Suprema Corte. Não faz o menor sentido. O povo brasileiro já paga muito caro pela ineficiência do Estado, por termos uma das economias mais fechadas do mundo. Né, Soraya? Você sabe muito bem, quando você compra um telefone celular aqui no Brasil, custa 2 vezes mais do que você comprasse nos Estados Unidos. O que é isso? Excesso de imposto, de tarifa, de regulação da economia brasileira. E esses temas, Soraya, não estão sendo debatidos no Congresso Nacional. Lá é o lugar de debater esse tema. E lá é o lugar onde o deputado Eduardo Bolsonaro, eleito por São Paulo, deveria estar para acabar com essas muralhas do protecionismo que encarecem produtos brasileiros e prejudicam as nossas exportações.